Porque se alguém pensa que Deus vai começar a falar agora, está equivocado. Você perdeu sua chance de glorificar a Deus. Porque Deus está falando. Desde o primeiro instante que nós começamos a cantar aqui, a palavra do Senhor já está ecoando dentro dessa casa. E a presença dele é notória. É impossível não assistir Deus reagindo ou agindo nas emoções de alguém, no contexto de alma, no perfil de espírito, porque este é o que nos faz ainda ligados com Ele, que nos torna tabernáculo dele, que nos dá condição de ser a sua morada. Porque deixa eu te dizer uma coisa: a morada de Deus não são as quatro paredes, ainda que sejam lindos esses lugares aqui, que estejam aconchegantes pelo ar-condicionado, pela possibilidade do que é inanimado, que nos favorece. Mas Deus não veio aqui por causa disso. Deus veio aqui foi por tua causa. É em você que o Espírito dele ainda age, ainda reage, para que ele pudesse chegar aqui nesta noite e dizer para você: olha, eu ainda tenho uma particularidade através da tua vida que eu preciso revelar, que eu preciso fazer, em quem eu vou ser glorificado. E Deus que te trouxe aqui, desde o primeiro instante, a voz dele já está ecoando, já está passando, batendo nas paredes, rolando de um lado para o outro, até alcançar o teu coração. Se tem alguém aqui que já ouviu a voz de Deus, que já percebeu Deus pelo seu Espírito falar na igreja, levante a sua mão e adore por um instante. Glória ao Senhor. Mas quero te convidar a pensar comigo em algo que eu assisti Deus me mostrar aqui no perfil desse versículo. Enquanto de tarde, quando cheguei perto das 5 horas da minha casa, e eu dizia: Deus, eu tenho que pregar. Como é que eu vou pregar se eu não tive tempo para parar, analisar, pensar e argumentar com aquilo que são os meus conceitos, a mensagem que o Senhor quer falar? E me lembrei de algumas ocasiões em que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, ele olhando para Jeremias, disse assim: rapaz, olha lá, eu tenho que ser uma criança, eu vou encher a tua boca, eu vou te dar a palavra. Amém. E eu olhei para essa circunstância, quando Moisés disse assim: olha, eu sou pesado, Senhor, em falar. Não te preocupa, rapaz, que eu sei como falar através de você. Então Deus tem um cuidado em zelar daquilo que seja o seu patrimônio. E o que é o patrimônio de Deus? É aquilo que torna o responsável por aquilo que pode glorificá-lo. Então não te preocupa, querido, que quem vai falar com você não é o pastor Roberto, não é aquele que alguém já citou aqui, que foi usado por Deus. Porque se não estiver de acordo, Deus não usa. Todavia Deus só usa porque Ele quer se manifestar, Ele quer realizar, Ele quer fazer, Ele quer declarar. Nesta noite pode ser você que Deus vai levantar para mostrar que Ele ainda tem uma voz que clama, que diz que ainda há possibilidade para todas as coisas. E eu fiquei pensando na ideia do porquê que Deus sujeitando os homens a ser discípulos nessa última ocasião, e dando uma ordem enfática para aquilo que pudesse ser uma expressão dessa geração, que está antecedendo os maiores acontecimentos em todo o contexto da humanidade. Aliás, arrebatamento não é uma coisa que pensa-se muito, não é uma coisa que se quer imaginar os conceitos dos homens na antiguidade. Mas eu olhei para uma promessa que o Senhor fez aos discípulos, e me veio a questão, porque Ele disse assim: olha, credes em Deus. E quando ele articulava o verbo crer no plural, ele estava fazendo uma manifestação sobre o que fora passado, sobre aquilo que fosse um contexto de relacionamento, que tratava daquilo que fossem as ações de Deus, para mostrar para o homem que ele tinha uma intenção. Eu comecei a olhar para esses jovens cantando, eu comecei a ver, sabe, os absurdos que às vezes nós ignoramos, porque Deus sempre manteve essa ação de regularidade em ações que podem revelá-lo. Não foi à toa que um homem filósofo no seu tempo e na filosofia clássica revelava uma inteligência que estava além do que pudesse ser imaginado. Quando ele olhou para o bem que os homens praticavam, quando ele percebeu o que os homens faziam, que não era comum as suas ações, que não denotavam os seus passos, ele disse assim: não, peraí, tem alguma coisa em comum aí, tem coisa que está fora daquilo que é a nossa racionalidade. E ele olhou para o bem que o homem praticava, quando o homem caminhava por passos que ignoravam Deus, que a malignidade impetrava na ação dos homens, aquele que fosse maldoso. E o filósofo Platão olhou para isso e disse assim: não, mas peraí, o bem que ele pratica não é coisa dele. Os judeus não viram, os rabinos não viram, os saduceus, os fariseus não viram que Deus ainda permanecia no homem. E Deus levantou muito, a gente às vezes costuma dizer que ele era incrédulo, que ele era um ateu, que foi dele a palavra. Olha, Deus ainda é um ser divino que impera nas suas ações, no bem que o homem pratica. Agora pensa comigo.
comigo quando você ouviu esses jovens cantando aqui. Quando eu vejo esse moço, aleluia, dedilhando ali, e os acordes que a partir do dedo dele vai saindo, sabe, que vai contagiando pela canção, a melodia, que pode fazer até os demônios saírem de dentro dessa casa, se é que eles têm espaço aqui, se é que eles conseguiram entrar aqui nesta noite, aleluia. Enquanto ele está tocando ali, eu estou falando aqui, a ação de Deus está revelando que ainda existe um bem que Deus implantou no homem, que não é qualidade, é virtude de Deus, que tem a intenção de ser glorificado no homem. Por isso o discípulo desse tempo ainda foi tomado por uma autoridade maior e responsabilidade subjetiva, que faz de Deus alguém que nos dê capacidade de glorificar e exaltar o nome dele. E quando ele dá essa tríplice ordem de ir fazer e também batizar, duas delas estão nas ações humanas, naquilo que seja a manifestação de obedecer. O batizar já era uma reação, porque quando Deus diz assim que o homem ia para aquilo que fosse o batismo, declarando a sua ação de crer no nome de Deus, ele estava dizendo: olha, é o meu espírito que convence, é o meu espírito que mostra para o homem que ele precisa, e é ele que vai se responsabilizar pela atitude dele. No Antigo Testamento havia a circuncisão, e era um ato público que manifestava que os homens agregavam, se aquilo fosse o perfil de plano divino. E isso estava dentro de um contexto de tradição, mas na era da graça as coisas são diferentes. Ainda que a exposição pudesse ter relativamente aquilo que fosse uma ação, para Deus dizer assim: olha, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu fiquei olhando para a cruz do Calvário, eu fiquei olhando para um Barrabás que não teve tempo, aleluia, de viver aquilo que pudesse ser uma santificação, aleluia, progressiva nas suas atitudes do cotidiano. E o ladrão da cruz estava lá, de braços abertos, até questionando o seu outro, aleluia, que estava como no mesmo estado, dizendo: rapaz, tu não te dá conta, tu consegue ver o bem de Deus até num homem violento, transgressor, que estava sendo julgado para morte. Isso prova, que ainda que o Espírito Santo não pôde contender com o homem, o Senhor não tirou a essência dele, daqueles que pudessem adorar e glorificar o nome do Todo-Poderoso. E quando ele abre a boca para olhar para Jesus e enxergá-lo como aquele que podia remir os seus pecados, ele não teve tempo de na prática confessar, indo para o batismo e dizendo: olha, eu quero aceitar a Jesus e vou consumar isso com aquilo que é o meu sepultamento. Mas olhou para Jesus e disse: Senhor, tu lembra de mim? E Jesus, que estava além das tradições, Jesus, que estava acima de qualquer conceito, na formação de alguém que pudesse glorificar o seu nome, lembrou dele e disse assim: rapaz, olha, ainda hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, você não vai esperar eu ressuscitar daqui a 3 dias, vai ser hoje ainda, que nós vamos tirar as faixas inaugural do paraíso, e você vai comigo para lá. Deixa eu te dizer uma coisa: se o mundo imperou em você a impossibilidade, eu estou pregando um Jesus nessa noite, que ainda faz de você alguém que seja possível para aquilo que glorifica a Deus enquanto você viver. Se então você pode me entender, eu vou te dar mais 30 segundos, adore a Deus, porque Ele é digno. Mas quando Deus ordena que o homem vai e faz, o Senhor submete ele a uma outra rigorosidade, porque faz dele alguém que manipule a ação de alguém que aceita Jesus, de alguém que se conduz para Jesus, de alguém que aceita aquilo que seja receber o exemplo de Jesus para ele viver. Porque isso é a qualidade do discípulo nos dias de hoje. Você não vai ver na esfera das ações de Deus essa palavra com empenho lá no Antigo Testamento. Não é enfático os valores do discipulado nos dias de Moisés, nos dias, aleluia, daquilo que pudesse ser a expressão de Josué, relativo àquilo que pudesse ser as ações de homens que foram constituídos. A nenhum deles Deus constituiu discípulo para ter exemplo maior. Foi só depois de Jesus, querido, que foi uma ação de Deus para mostrar para o homem que Deus nunca perdeu a intenção e que ele ainda tinha um plano para que o homem pudesse glorificar e exaltar o nome dele. E quando ele te dirige aquilo que seja a sua impetração de ordem, ele começa a dizer: olha, em nome do Pai,
em nome do Espírito Santo. O que quer dizer isso? O que significa isso? A Trindade não é outra coisa senão uma expressão do próprio Deus nas suas ações, que ainda que pudesse ter revelado pluripersonalidade, agora era ínfima, era particular, uma ação divina que pudesse trazer a igualdade de possibilidade, que fizesse do homem alguém que tivesse acesso a um relacionamento com Deus. E quando ele diz em nome do Pai, ele estava se lembrando de tudo que fez. E eu olhei para Salomão nesta tarde, enquanto estava pensando, porque eu vivi na característica de alguém que ainda tem força, que é robusto. E eu vim para pregar para jovens. Alguém de 199 anos, tem alguns aí que já passou os 99, não que temos. Talvez não. Mas esses dias eu fui orar para uma mulher de 109 anos. Então eu vejo que Deus dá longevidade. Mas se tiver alguém aqui de 120 anos na base, considere jovem. Para ouvir o que Deus vai falar contigo. Para saber de você o quanto você é importante para Ele. Para você perceber o quanto Ele se importa contigo. Ele mobilizou 4.127 anos aproximadamente para fazer Jesus aparecer como ápice do seu plano, para revelar: olha, quem for se batizar também tem que ser em nome dele. Mas antes disso ele dirigiu a ideia da criação, porque como pai ele era o genitor daquilo que formou você, daquilo que é essa essência que forma você, porque ele é o doador da vida, e como vida ele tinha a essência para que você pudesse assentar aqui. E ainda que os conceitos da vida, nos valores de mundo que imperam naquilo que parece o contrário, não conseguiram vencer você, não conseguiram impedir você, não conseguiram transgredir o projeto genuíno de Deus para você. E Deus te trouxe aqui para dizer que não perdeu ainda a intenção com a tua história, com a tua vida, para que ele venha ser glorificado enquanto você vive. E ele, por ser o Criador, ele tinha um objetivo, um plano, tinha algo que revelava a partir do que ele criou. Eu posso descer ali, pastor? Porque tem alguém se escondendo lá atrás e o Espírito Santo já me mostrou. Glória a Deus. Glória a Deus. E Salomão estava dizendo assim: olha, já na sua idade velha, decreto, falido, daquilo que pudesse ser na força física, eu acredito que foi um daqueles dias em que ele se levantou, rodeado de mulheres, ela não podia viver mais os prazeres que ela poderia lhe dar. E começou a se lembrar dos seus desvaneios. E percebeu que já não havia mais a robustez no organismo, no corpo, para ser aquilo que pudesse glorificar a Deus. E se lembrou dos dias que passaram, quando ele tinha força, mas doou o seu tempo daquilo que pudesse ser o seu prazer, mesmo tendo sabedoria. Não soube usar da sabedoria que tinha para fazer aquilo que pudesse glorificar a Deus. Existia uma força que contrariava tudo que seja a objeção divina a partir de Salomão. Mas ele tinha que ser a experiência para revelar para mim que, como Criador, Deus tinha um propósito. Para ele escrever Eclesiastes 12, ele precisou viver a evolução de momento que ele revelou no capítulo 2, além do seu livro, dizendo assim que todos os prazeres que a vida lhe propôs, que todos eles ele se fez bem. Agora, todavia, quando chega no final da vida, quando não há mais força nas pernas, quando os olhos não enxergam bem mais, quando os ouvidos não podem ouvir, ele está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que é que ele está falando dessa lembrança? Porque para Deus ter gerado você, para ser pai de alguém que pudesse glorificar o seu nome, para ser alguém que pudesse, na sua genealogia, trazer aquilo que pudesse no tabernáculo dele com aquilo que ele criou, ele tinha que ter um projeto, ele tinha que ter uma história. Deixa eu dizer para você, foi para isso que Deus te criou, para ser só isso, para estar aí sentado, às vezes até olhando para mim com esse olho meio esbugalhado, impressionado com o que eu estou falando. Será que foi só para isso que Deus formou você? Para viver aprisionado a um contexto de sistema que te faz longe da família pelo menos 10 horas por dia, aprisionado a todos os veículos que podem trazer satisfação, e você encontra-se sempre naquilo que seja um estágio depressivo, porque a decepção torna a gente alguém que não consegue ter autoestima. E vem para um culto como esse, em que Deus já falou, em que revelou que Ele é Deus perfeito, que realizou obras para que Ele pudesse ser glorificado, e você ainda não conseguiu esboçar uma reação. Você ainda não conseguiu manifestar aquilo que é a adoração que Deus esperava. Mas Ele é Pai. E como Pai, Ele não perdeu o argumento do sentimento que há pelo Filho. Ele não perdeu a intenção de amar você, mesmo quando você não entendesse que Ele te gerou para uma finalidade. Que Ele é Pai, porque Ele ainda tinha uma razão para ser glorificado no Filho.
E quando ele começa a descrever a ordem, a primeira coisa que ele diz: ó, quando vocês forem batizar, batizem em nome do Pai. E esta era a objeção divina: tornar ciente os homens de que Ele é Criador de todas as coisas. Quem foi que tomou uma outra direção? Essa bola garganta me fala conosco. Quando eu estiver falando, vai chegando mais aí no teu coração. Deus vai te fazer voltar um pouquinho lá atrás. Vai abrir o coração que fez você desviar um pouco. Porque Ele não te largou da mão ainda, diz a minha mão de justiça. Vai te fazer um caminho, meu irmão, onde ninguém pisou, mas você vai, porque o meu nome será glorificado a partir de ti. Você vai ver Deus como genitor. Mesmo depois do homem ter pecado, na sua genealogia, ele olhar para Caim e dizer: rapaz, o animal está indo para a porta. Não te dá conta que se você der lugar para a maldade, a morte vai bater em você, vai te fazer sucumbir. Mas porque ele já tinha promulgado o direito de dizer para o homem: você tem liberdade, é você que escolhe. A minha ordem é para que você não desobedeça. Mas se você quiser, eu não vou te impedir. Talvez seja isso que fez você esse ser que está sentado aí. Na qualidade de alguém que não tem força para reagir. Na qualidade de alguém que não conseguiu ainda falar em línguas estranhas. Na qualidade de alguém que já foi tomado pelo Espírito Santo nas visões, nas revelações, mas ainda não conseguiu reagir com aquilo que é a ação de Deus em você. Eu vou pregar para você nesta noite e vou profetizar em nome de Jesus que todos os agrilhões do inferno, que toda a força de Satanás contra a tua vida não vai prosperar mais a partir de hoje, porque o teu Pai ainda conta contigo para fazer de você alguém que glorifique e exalte o nome do Todo-Poderoso. Amém. E você vai ver Ele como genitor. E eu consigo assistir pelo menos em 3 meses o fator geração em Deus. Porque os homens pecaram. Ele falou com Caim, ele falou com Abraão, ele falou com Jacó, falou com todos aqueles que ele constituiu nas alianças. Mas levantou Moisés, porque ele tinha gerado a partir de Abraão um povo que ele considerava eleito. Primeiro ele é pai por criação, depois ele é pai por eleição. E ele elegeu, porque ele dizia no capítulo 5 do Isaías que ele foi lá nas vides escolhidas, depois de ter plantado, ou melhor, depois de ter separado um terreno fertilíssimo, que ele mesmo se achou das pragas, limpou daquele pedaço das pedras, e foi lá, entre as vides perdidas do campo, e tomou para si vides escolhidas, e trouxe para esse terreno, que aonde o que plantasse, iria germinar e dar fruto. Essa é uma palavra revelada para a tua história. Você está plantado no lugar, aonde você plantou, o que você germinar, vai te trazer fruto para a tua história. Louvado seja o teu nome, Deus. Mas diz Isaías que esse povo foi escolhido, eleito. Não era porque Deus estava sendo injusto com os outros, é porque Deus enxergava o coração, e Deus observava aqueles que podiam temê-lo. Deus olhava para um remanescente que se conservava, que a partir dele pudesse glorificar o seu nome. E aí você vê Moisés se levantar, depois de uma força imperativa de Deus na vida dos seus pais, e numa constituição da que pudesse ser a ordem de imperadores no mundo, ele lutou por aquilo que fosse a sua principal arma, a vontade de ser alguém na presença de Deus. Porque foi ele que foi ao monte olhar o que estava queimando lá em cima e não se consumia. É verdade que ele teve uma revelação sobre si mesmo e disse: Senhor, como é que eu vou voltar? Mas quando o homem se coloca naquilo que deve ser a intenção de Deus, que se volta para ser plano de Deus, o próprio Deus se encarrega, o próprio Deus se volta para ele. Eu estou olhando para vocês, que vocês são chamados, os destacados. Amém. E é Deus que está falando, que Ele ainda tem controle sobre tudo.
E você vai observar no que e receber uma palavra de Deus. Quando ela dizia assim: olha, eu queria ser Senhor, mas eu me apresentei a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eles me reconheceram como Deus Todo-Poderoso. Era por esta razão que o primeiro capítulo, versículo 1, ou melhor, o capítulo 14, verso 1 de João tinha que ter a exclamação de Jesus: credes. Porque tudo que Jacó precisou, tudo que a genealogia de Jacó precisou, naquilo que seria Israel e os judeus, Deus se revelou para eles. O disse pequeno, Jeová Jireu, Jeová Samar, Jeová Shalom, Jeová Nissi. Se eles precisassem de justiça, ele era o Rafá. Se eles precisassem de uma bandeira, Jeová era o Nissi. Se eles precisassem de um Deus Todo-Poderoso, ele era o Jeová, ou melhor, o Jeová Ravé, o El Shaddai. Se precisasse de um Deus sobre todos os deuses, ele era o Elohim. Se precisasse de um Deus provedor, ele era o Jeová Jireh. E isso revelava a pluripessoalidade de Deus, que em todo tempo fez de tudo para que o homem pudesse viver um relacionamento de intimidade com ele. Mas você vai ver que quando Deus não levanta Moisés, é dele a palavra. Olha, eu me apresentei a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas eles não me reconheceram como Senhor. Capítulo 3 do Êxodo. E a história se segue. Você vai ver Deus levantar o homem segundo o coração, porque agora a ideia seria manipular o homem para que fosse um estado em que as leis, em que fosse um princípio de relacionamento entre sociedade, fizesse deste povo o povo eleito, o povo que pudesse atrair a glória, a presença de Deus para o meio da criação. Mas diz o Senhor que Judá pegou ainda pior do que Israel. Capítulo 16 de Ezequiel, você vai entender o que eu estou te falando. E Deus é obrigado a levantar o salmista depois de tudo que ele fez, para mostrar no Salmo 105 que desde José, por aquele povo que ele trouxe para o Egito, que deu a libertação, que foi alguém que promoveu a comida, o pão, a água, a cobertura, o que fosse a obrigação, que deu cuidado e proteção, era Deus que revelava para o homem que ele era a suficiência suprema para que o homem pudesse glorificá-lo. Mas o capítulo 43 de Isaías revela que o homem não procedeu da forma de Deus pudesse agradar dele, porque ele diz assim: olha, esses homens, esse que é o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles têm olhos, mas são cegos, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando contigo? Mas eles são o meu povo, e foi eu que os formei. Verso 21, para eles serem o louvor da minha glória. Tu já pensou, irmão, que o passarinho só glorifica Deus? Tu já pensou que qualquer ave, qualquer animal, quadrúpede bíblico, só glorifica Deus? Aqui Deus constitui uma possibilidade de ser adorador. Mas o fruto que eles deram não agradava. E Deus, no capítulo 6 do Gênesis, foi obrigado a dizer: olha, o meu espírito não vai contender mais com os homens. Agora ele precisou revelar que ainda que não contendesse, não tirou a essência. Porque no verso 25 de 43, ele estava dizendo assim: olha, é por amor de mim. Não é por amor de vocês. Não é por amor ao que vocês são. É por amor de mim que eu vou apagar toda a vossa iniquidade. Porque vocês são o meu povo. Difere o juízo, vem aquilo que seja subtraído dos homens. No seu prazer, vem uma aleluia com força, na impetração daquilo que pudesse ser a força violentar o homem a quebrantamento. Deus nunca quis quebrantamento, não era a intenção de Deus, foi o argumento que ele precisou usar para que os homens entendessem que o Criador tinha uma necessidade em criar. Não é assim, pastor? Quanta coisa, né? Tu já viu Deus ser glorificado em tudo isso que você está vivendo? Aleluia. Olha, Deus é para casa contigo hoje. Abra bem os teus olhos e observe. Porque Deus vai te dar um sinal. Que não tem uma prateleira aqui esperando, não. Não tem ninguém que pode se esquecer do que Deus é para ti. E é Ele que vai te dar o sinal de que você não é contato. Vai começar trabalhando lá dentro, onde as palavras estão mais fortes.
para dizer para ti que a minha justiça, diz o Senhor, ainda prevalece sobre o conceito dos homens a teu respeito. Glória a Deus. Aleluia. Vai passando os seus dias. São 640 anos aproximadamente, que antecedem o capítulo 7, verso 14 do Isaías, para aquilo que era a promulgação do plano, que revelava que Deus nunca perdeu a intenção com os homens, que revelava que Deus nunca perdeu a intenção com a sua principal objeção na criação dos homens, porque Ele tinha que revelar o Filho, e o Filho não era coisa comum. O Filho nasceria de uma virgem, e Ele dizia assim: olha, da semente da mulher, no Gênesis 3:15, vai nascer Satanás, que ainda que você lhe fira o calcanhar, é Ele que vai pisar na sua cabeça. Por isso, quando Jesus ordenou aos discípulos ir, Ele disse: batizai em nome do Filho também. Plano de Deus para a Trindade ser revelado, como uma ação salvífica de Deus, mostrando para os homens que nós somos importantes para aquele que nos criou. Queira o diabo ou não, entenda o inferno ou não, você tem valor para Deus. Você pode não ter valor para o Pai, você não pode ter valor para a mãe, você não precisa ter valor para a igreja, mas para Deus você tem valor. E o meu Deus conta contigo nesse tempo em que Ele vai ser glorificado através da tua história. Uma das inscrições que mais me chama a atenção, porque até aqui arrebatamento não tinha passado naquilo que fosse o conceito dos homens. Ressurreição até se falou, Daniel no capítulo 9 revelou que haveria que ressuscitar os homens, porque ele trouxe um sermão apocalíptico revelando aquilo que fosse a ideia do plano elaborado por toda a eternidade por Deus. E eu digo eternidade porque em Jesus, no capítulo 9, verso 6 diz ali: o Senhor trouxe um atributo que declarava que Ele era o próprio Deus. Se em 7,14 de Isaías Ele diz que Ele era o Emanuel, que na tradução o próprio Jesus diz: esse Emanuel não é outro senão o Deus conosco. Você já sentiu o Emanuel aqui nesta noite? Você já percebeu o Emanuel aqui nesta noite? Você já conseguiu sentir o Emanuel dizendo para você que a história não vai acabar assim, que a tua vida não é só isso, que Deus ainda tem algo para fazer, para mostrar para você que você é importante para Ele. Põe a mão no coração dela. Isso. Os últimos dias serão melhores do que os primeiros, diz o Senhor. Diz o Senhor que contou tudo da tua história nesta noite e somou cada contexto da tua sinceridade e perseverança na presença dEle. E ainda antes que Ele tenha que te recolher, Ele vai declarar que Ele é fiel para aqueles que buscam em Ti e esperam por Ele. Mas nos atributos que revelou Jesus, engraçado que mulher não tem semente. E Jesus estava dizendo: é da semente dela, lá em Gênesis 3:15, que quando revela Jesus, diz que é uma virgem que veio gerar. E a virgem, quando Gabriel foi ter com ela para lhe dizer a voz nova, lhe conduziu a palavra de bendito. Sabe o que significa isso? Alguém que nasceu sob o aprisco da segurança de Deus, que nunca foi tomado por qualquer que seja violação maligna. Aquilo que refere-se a bendita se fala de um contexto, de algo natural, que foi preservado no espiritual, dentro do sobrenatural, para trazer Deus, para trazer a essência do divino, naquilo que deve ser a revelação do Emanuel, para dizer para o homem que na divindade de Deus, Ele ainda conta com a natureza humana, para que Ele pudesse ser glorificado. E este menino que disse que seria um filho, que deveria ser entregue, ele tinha 5 características específicas que revelavam atributos divinos. Eu quero falar de uma, mas vou expressar assim, porque primeiro foi qualificado como maravilhoso, como Deus forte, como conselheiro, como príncipe da paz. E qual é o outro? Qual é o outro? Pai da eternidade. Pai da eternidade. Não parece um absurdo, pastor? Não dá um nó na nossa cabeça. Um Deus eterno revelar um Pai da eternidade. Que
Que negócio é esse? Isso faz nos entender que o que é eterno não tem princípio nem tem fim, agora a eternidade tem começo. Porque se Jesus é o Pai, ele teria que gerar ainda. Porque ele não havia nascido. Ele não havia sido constituído ainda como Jesus. Ele era só a palavra dita por Deus como sentença a Satanás, que tramulou por 4.127 anos os conceitos do homem. Diz Hebreus capítulo 2, verso 3, que foi pregada pelos profetas, falada pelos anjos e chegou até nós, para dizer que Deus nunca perdeu a intenção, para dizer que Deus ainda olha para você, que olha para aquilo que Ele criou, que mostrou que pode ser aquilo que receba a morada do Eterno. E quando revelou a Maria, Ele diz: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando para mostrar para o homem que ainda há possibilidade em mim. Agora, o que é interessante, quando ele diz que este filho que o menino se daria seria pai da eternidade, ele estava pensando em mim e em você. Porque ele percebeu, eu estou falando de percepção no conceito humano, porque Deus não é ninguém que se surpreenda com as ações dos homens. Quando no capítulo 6 do Gênesis ele disse assim: olha, vamos descer lá. Ele estava falando dessa pluripessoalidade reconhecida já nos homens. E ele estava dizendo: mas se os homens continuarem com os intentos deles, ninguém vai poder impedir-los. Então vamos descer lá. É por isso que Deus avisou que o arrebatamento vai acontecer. Porque Deus nunca perdeu o controle. Não se preocupe, irmão, com o pastor que peca. Não se preocupe com a mulher do ciclo de oração que se prostitui. Não se preocupe com aquele que um dia pregou aqui e agora está usando droga. Não se preocupe, você tem que estar preocupado de estar debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, porque vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você estiver escondido debaixo daquilo que é esconderijo do Altíssimo, você não vai ser atingido. É a promessa de Deus para aqueles que conseguem crer. Engraçado que quando Jesus vem, o único lugar que tinha para ele nascer era um lugar fedido, fértil. Não tinha essa multidão de pessoas que está aqui para assistir o seu nascimento. Não tinha sequer uma parteira. E José não tinha habilidade com o parto de nascidos. Que na hora ele se perturbou. Até porque o lugar não era um ambiente propício. Não tinha um quarto para Jesus. Aleluia. Não tinha aquilo que pudesse dar a equidade de uma sentença favorável para alguém que haveria de nascer. Mas aqui Deus também me dá uma revelação nesta noite. Porque eu lembro como estava o meu coração quando ele resolveu entrar aqui dentro. Eu lembro quem era eu quando ele disse: não, eu vou nascer nele lá também. Você pensa que Deus vai falar com você? Deus está falando comigo também. Que Ele contou comigo para chegar aqui no início nesse dia e dizer para você que você ainda é uma intenção divina para que a glória dele esteja no meio dos homens, esteja no meio da sociedade. Mostra que você ainda é importante para que Ele possa ser glorificado enquanto nós vivemos. Não responda para mim, responda para você. Como era o teu coração? Que tipo de manjedoura era o teu coração? Será que não era uma estrebaria também? Por aquilo que fosse podre, se eu reunisse as moscas, as baratas e os ratos, aonde os animais se racionavam. Porque o homem, quando ele não está naquilo que é a ação do Espírito, ele é um ser comum, ele é uma alma vivente que pratica a iniquidade e não pode glorificar a Deus. Mas foi nesse estado que Deus me enxergou. E eu tenho certeza que Ele te enxergou também. Então você está sentado aqui, você não está nos melhores dias, pelo amor de Deus. Não me interpreta mal, mas quem era você? Quando Deus resolveu: não, eu vou estender a mão para ele, eu vou catar ele lá daquela mendiga que ele está. Eu vou trazer para o meu retiro. Eu vou mostrar para ele que ele é importante para mim. Eu vou mostrar para ela que ele é importante para mim. E a partir dela eu vou fazer outros. A partir dela eu vou ser glorificado em outros. A partir daquilo que eu vou fazer na vida dela, na vida dele, na vida desse jovem, dessa moça, eu vou ser glorificado. É o meu Deus que está dizendo: a mãe que ele mandou chama
E Deus está passando aqui nessa noite com uma unção de restauração para a tua chamada, para o teu convite, para dizer que ainda há oportunidade e a possibilidade para você glorificá-lo. Ah, não vou mudar, e ele precisou um argumento daquilo que pudesse ser só os 3 anos do seu ministério. Chamaram alguns homens, os imprestáveis, os desqualificados. Quando alguém me interrogou por que ele foi chamar Mateus, por que ele foi comer na casa de Mateus, esse Mateus que estava escrevendo aqui, olha aí, que estava dando ordens para os discípulos, e a partir de nós fazer e nós também batizar em nome do Pai e do Filho. Alguém questionou, mas peraí, só na mente, viu? Porque não tiveram força para fofocar na presença de Deus. E não é que Deus ouve a fofoca ainda na mente, pastor. E a gente não precisa soltar pela boca para Deus saber que a gente está com má intenção aqui. Deus está falando aqui, não está? Deus não está tratando com alguém aqui. Mas Deus não veio julgar, não. Deus veio dizer que você é profeta de Deus na terra. Não é para ser alvo de Satanás. Não é para ser instrumento maligno. Você é profeta de Deus na terra. Para dizer que Deus ainda tem uma história com os homens que não está encerrada no plano paralelo do diabo. E o capítulo 14 vem com essa revelação. Porque ele dá uma discriminação das ações dele quando ele diz credes. Encerra um ponto e vírgula e dá uma nova sentença. Crede também nele. Crede. Dá falando verbo crer ao singular. Entende isso? Está tornando individual a ação dele. Mas quem é que pode salvar? Quem é que pode resgatar? Quem é que pode restaurar? Quem é que pode transformar? Senão o próprio Deus. Filipe quis questionar o mesmo assunto. Porque ele diz assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. Você sabe o caminho, você não pode ir. E Filipe diz, mostra para o Pai. Engraçado que às vezes tem alguns de nós que não querem ver também. E Jesus disse para ele assim, ô Filipe, olha Deus falando contigo aí. Quanto tempo eu estou contigo? Quanto tempo eu estou no teu ladinho, rapaz? E tu está me pedindo para mostrar o Pai? Está vendo, Pai? Deixa ele começar. Sou eu que faço isso aí. É ele. A gente pode até querer se vestir, se cobrir, não dá, a gente é. Ele diz, olha, não vai ser sempre assim. Eu vou precisar abrir as areias. Vou precisar tirar as barco. A gente sabe que os argumentos foram para a nossa própria satisfação. Mas ele diz assim, olha, eu ainda tenho um plano melhor. Perfeito e de paz para dar o fim que você espera. É eu que vou fazer. É eu que vou realizar. Porque você é importante para mim. Glória a Ele estava traindo a responsabilidade e era pessoal. Porque só ele podia abrir os braços na cruz do Calvário. Só ele podia, aleluia, com argumentos, doar o seu sangue para remir, para qualificar o homem, aquilo que pudesse ser a estatura de alguém que pudesse ser discípulo. Só ele tinha a condição de absolver os pecados do homem e não ser vencido pela morte. Ainda que aquilo que pudesse, um instante, revelar algo que ele não conhecia. E tinha algo que Jesus não conhecia, o senhor sabia disso? Que a onisciência nesta hora não estava nele. Porque ele chegou para o pai e perguntou, pai, por que tu me abandonou? Porque ele podia ser abandonado e não ser vencido. Mas você, ele não te abandona. Você que está sentado aqui, ele está dizendo, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu vou estar contigo todos os dias. Eu vou estar contigo todas as horas. Eu vou estar contigo todos os momentos.
abençoados em nome do Pai e do Filho. E arrebatamento que não era algo que permeasse a mente humana, agora se tornou uma evidência, porque ele disse: olha, eu vou, mas eu vou voltar, porque aonde você estiver, onde eu estiver, vocês estejam também. E o interessante é que quando ele estava falando para discípulos, ele já tinha uma oração no capítulo 17 para realizar, para dizer assim: olha, Pai, eu sou contigo, mas eles serão conosco. Você vai para Apocalipse 22 e você vê ele dizendo assim: Pai, eu estou sentado ao teu lado, mas a igreja que está vindo aí, a minha noiva, vai sentar comigo. E diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com ele, que toda a glória, sempiterna e eternidade que foi gerada nele. Só quem pode. Eu vou te dar tempo para você adorar a Deus, porque Deus ainda tem uma eternidade com uma promessa para a tua história. Fica de pé comigo. Aleluia! Aleluia! Gente, já passei 20 minutos. Se ele dá mais 5 minutos só, pode ser, amém? Quando Jesus começa a falar da sua ida, ele também já disse que retornaria. Mas primeiro ele precisava dizer para os homens uma conversa que ele teve com o Pai. Você pode observar que no texto, no versículo 2, quando ele disse assim: olha, eu vou e vou vos preparar um lugar. Ele não estava falando isso para os discípulos, ele estava dizendo isso a Deus. A palavra começa com letra maiúscula no meio do versículo e se resume a um ponto e vírgula que diz assim: e retornarei e vos levarei para mim mesmo. Agora, quando ele diz assim que na casa do Pai as muitas moradas, qual que é a casa do Pai? Qual que é a casa do Pai? Qual que é a casa do Pai, Santana? Qual que é a morada? Você entende o que é casa? Espaço de confinamento que dá abrigo e proteção. Qual é a casa que pode oferecer abrigo e proteção a Deus? Qual é a casa que pode abrigar o Senhor? Ele mesmo edificou você. Ele mesmo fez com as próprias mãos. Por isso ele está te dando ordem: ide e fazer outro semelhante a ti. Que confiem, que creem. Só que a partir de então ele não ia te mandar sozinho. Ele já sabia que 4.127 anos revelou que um homem sem a ação dele, sem a ajuda deles, não podia. E o versículo 16 diz: olha, eu vou, mas não vou deixar órfão vocês não. Capítulo 14, verso 16. Eu mesmo vou rogar ao Pai para que Ele de mim envie o Espírito Santo Consolador. Aleluia! Glória a Jesus! Espírito Santo. E ele começa a dizer, dando aquilo que é o respaldo da sua promessa. O verso 25 e 26 diz assim: olha, todo aquele que ouvir a minha palavra e guardar, e no seu coração deixar a palavra entrar, virei eu, o Pai e o Espírito Santo, e fazemos nele morada. Aleluia! Tu já parou para se perguntar por que a humanidade está neste pé? Tu já parou para se perguntar porque a sentença da vida levou-nos a uma angústia, uma prepotência às vezes, com argumentos daquilo que é opressão, que às vezes nos faz desqualificado até para adorar. Tu já parou para se perguntar porque muitas vezes para você os custos têm se tornado comum. A rotina da vida, o ativismo moderno que eu falei hoje aqui, nos tornou isso, que não conseguimos ir além desse limite. Eu estou pregando para você a possibilidade nesta noite. E eu queria perguntar para você se você quer sair daqui com ela. Me dá um sinal da tua mão. Quer sair do teu lugar e vir até aqui à frente orar? Enquanto nós vamos orar por você, você quer fazer isso? Saia logo, a mocidade vai cantar. Eu estou te convidando. Quer sair? Tem alguém que ainda não é crente aqui, que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e que ouviu esta palavra e que consegue entender que você pode sair daqui com uma esperança nova? Tem alguém? Me dá um sinal com a tua mão, eu quero orar por você.
Eu sei que você está aí e que é Deus que está falando contigo. Você não quer sair daqui com este privilégio de ter Jesus como teu ajudador, o Espírito Santo como teu auxílio presente. Tem alguém? Me dá um sinal com a tua mão. Eu quero só orar por você. E você vai sair daqui tomado e possuído de uma possibilidade que o mundo não pode te dar, que a vida não pode introduzir na tua existência, que ninguém pode, aleluia, fazer conciliar com aquilo que é o dia, com aquilo que é a vida que você propõe para existir. Só Deus, e Ele quer fazer isso por você. Tem alguém aqui nesta noite? Me dá um sinal com a tua mão. Eu quero te enxergar e vou orar por você. Tem alguém? Lá na galeria tem alguém? Vem cá, desce aqui, ajuda ela lá, alguém, por favor. Alguém que está aí, traga ela até aqui. Ela está aceitando a Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Que está aí, já até molhou os olhos de lágrima, que já se viu tomado por um sentimento aí. Isso aí não é coisa do pregador, não. É Jesus que está dizendo para você que ainda tem uma história para revelar Ele enquanto você vive. Cadê você? Me dá um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Não vou insistir mais, que as nossas horas já foram. Agora todos vocês que levantaram as suas mãos, que conseguem crer, que conseguem entender que é possível, vem até aqui, eu vou orar por vocês. Não se sintam constrangidos. Eu só estou dizendo que nós vamos orar. Quem vai fazer a obra é Deus. Traga ela bem aqui na frente. Venha bem aqui na frente. Não fique acanhado. Hoje está tendo uma festa do Senhor por tua causa. Essa irmã de preto que está aqui bem nessa fileira aqui, ó, lá atrás. Isso, você que olhou para cá, vem cá. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Glória a Deus. Cadê a irmã Ruth? Está por aí? Me dá um sinal com a tua mão, irmã Ruth. Vem aqui do lado dessa irmã aqui, traz ela aqui na frente. Aleluia. Vem aqui, traz ela aqui. Não. Aquelezinho dela. Aleluia. Glória a Deus. Tu és Que maravilhoso. negócio é esse? Meu Deus. Amém. Deus não é constrangedor. Ele só veio dizer que a história é outra. Aleluia. Amém, Jesus. Uma das principais razões dele ser revelado era consertar tudo que nós fizemos de errado. Põe a mão sobre o coração dela. Jesus disse que vai te visitar lá nos sonhos de moça. Lembra? Daquele tempo em que a esperança iluminou a sua mente, mas que a gente não tinha noção que o frio da desgraça ia bater na nossa porta, que queria com força nos jogar para o campo da impossibilidade. Nós deixamos de sonhar. E o que é pior, às vezes nós não lemos Romanos 12, porque vamos nos conformando, é assim mesmo. Deus diz, não é assim. E vou te mostrar que não é assim. Que tu é mais importante do que isto para mim. E eu vou consertar tudo. Olha, recebe aí, porque está chegando uma unção poderosa para a tua vida. Recebe aí, porque está chegando um revestimento de poder para dizer que você pode. O diabo não vai te inibir mais, não vai te impedir mais. A unção que eu pus na tua mão é para ser usada, diz o Senhor. E a palavra que eu te der, pode falar, que sou eu na tua boca. Eu te revelo, eu te dou visão. Prega, 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 porque eu sou contigo.
que diz que Deus é Deus e que Ele pode ser glorificado. Agora eu queria saber quantos que não são batizados com o Espírito Santo aqui. Me dá um sinal bem alto com a sua mão. Você quer ser batizado nesta noite com o Espírito Santo? Levante a mão bem alta assim que eu quero te ver. Saia do teu lugar, vem até aqui também. Operar, meu Deus, o milagre. Não é o pastor Roberto que vai me batizar. Espírito Santo de Deus. Não venha com essa intenção de entender que sou eu que faço. É Jesus que quer encher você. É Jesus que, quando designou o Espírito Santo, Ele dizia: olha, Ele vai vos ensinar, Ele vai vos auxiliar em toda a verdade, para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça para a eternidade. Eu quero convidar esses jovens que já são batizados. Você vai se abraçar com um desses aí. Aleluia. E nós vamos fazer uma oração aqui. Será que esses obreiros aqui, pastor, pode descer lá e impor as mãos? Enquanto nós vamos orar, será que vocês têm convicção de que Deus pode usar vocês? E você que está aí, abraça com essa pessoa que está do teu lado, com carinho, com respeito, abraça ele. Me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai.
sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero voltar pra casa do meu pai e repousar comigo nos braços do meu pai. Meu nos braços do meu pai, do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do meu pai. Eu quero nos braços do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero nos braços do meu pai, do meu Eu queria fazer uma coisa aqui que o Espírito Santo está mandando. Eu queria que os pais que estão aí, que tem jovens aqui, que vocês saíssem dos seus lugares e viessem abraçar os seus filhos aqui. Dá espaço aqui, aperta, faz qualquer coisa. Mas eu queria que os pais que estão aí, que têm os seus filhos adolescentes ou jovens aqui, venham abraçá-los enquanto nós vamos orar. Venha rápido, porque as minhas horas já se foram e eu preciso orar. E ouça bem o que eu vou lhe dizer, porque eu vou encerrar esta mensagem dizendo que Deus não foi responsável com a criação, dizendo que Deus não errou. Nós erramos, nós falhamos, nós erramos. Abraça ela. Mas Ele está disposto a realinhar aquilo que é a tua condição. Ele está disposto a fazer de você alguém que tenha nova possibilidade. Por isso Ele designou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que tem esse poder de convencer. É o Espírito Santo que tem o poder de sensibilizar você para perceber o que você está perdendo, enquanto você não é o discípulo que Deus queria ver em você. Quem está perdendo é só você. E é Deus que está te abrindo uma porta pela vida hoje. É Ele que está dizendo: eu vou consertar. Eu vim para isso e vou restaurar a tua história.
É eu que vou fazer. Sou eu que vou dizer para você aquilo que será o teu dia a partir de agora. É Deus que está dizendo que a partir dessa noite Ele vai te dar sinais de que a história não é mais a mesma. Ele está pondo um marco agora para dizer que você pode, para dizer que você é, para dizer que você tem condições. E o nome dele vai ser glorificado. Você vai exaltá-lo. E logo nós vamos para a eternidade com ele, porque ele está vindo nos buscar. Pai querido, tu me deu a visão, Pai, agora não me deixa equivocado. Eu vou entregar a minha oferta aqui, eu vou pôr o meu sacrifício, mas eu quero que essa unção que eu estou sentindo, que eu estou vendo essa mãe aqui chorando, Pai, porque é a unção que faz isto. Eu estou vendo esse filho abraçado com o Pai, é a unção que faz isto. Que essa mesma unção revista eles de poder, revista eles de poder agora, revista eles de poder agora, para que aquele que não é passe a ser, para que aquele que não tem passe a ter, porque tu é glorificado, tu é exaltado. Só quem pode, levante a sua mão para o alto, bem alto, abraçado com quem você está, e adore e glorifique, porque Deus te dá a possibilidade nesta noite.